Formação continuada e parcerias. Ocupação indígena no Planalto Ocidental Paulista. Apontamentos sobre o curso de formação continuada na usina Nardini. O curso de formação continuada sobre arqueologia regional, promovida pela usina Nardini S.A., município de Vista Alegre do Alto, São Paulo, foi realizado para professores da rede pública de ensino dos municípios paulistas de Ariranha, Bebedouro, Cândido Rodrigues, Catanduva, Fernando Prestes, Itápolis, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Pirangi, Santa Adélia, Taiaçu, Taiúva, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto. Este texto escrito por Juliana Aparecida Rocha Luz Zago. A equipe que organizou esse curso possui experiência em docência nos ensinos fundamental, médio e superior e está cadastrada em grupo de estudos do CNPq desde 2006, sob o título Patrimônio Cultural e Arqueológico do Estado de São Paulo, sob a coordenação da arqueóloga e professora livre-docente da Unesp Neide Barrocá Fárcio. O grupo que realizou as atividades na usina Nardini foi coordenado pela arqueóloga Juliana Aparecida Rocha Luz Zago, que possui mestrado em arqueologia, MAI, USP e doutorado em geografia, FCT Unesp. Palestra sobre arqueologia regional. A palestra, intitulada Arqueologia Vestígios dos Primeiros Habitantes da Região de Presidente Prudente, São Paulo, foi ministrada por professores licenciados e com experiência na área de arqueologia, bem como em projetos de extensão universitária na área de educação patrimonial, no âmbito do Laboratório de Arqueologia Guarani e Estudos de Paisagem da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual de São Paulo, LAG FCT Unesp. Essas palestras sempre são planejadas em ambiente acadêmico, focando os públicos-alvo, sendo fruto de 20 anos de trabalho do referido laboratório. A palestra sempre é o primeiro passo das atividades de educação patrimonial. Trata-se de uma aula expositiva participativa com auxílio didático de apresentação em PowerPoint ou de uma apresentação informal, com apoio de banners, folders e réplicas de peças arqueológicas. Nesse segundo caso, especialmente quando o público é composto por trabalhadores de campo que são reunidos em local inviável para uso de equipamento eletrônico. Durante a palestra são exibidas imagens de contextos e artefatos arqueológicos resultantes de pesquisas bibliográficas e de estudos desenvolvidos pelo LAG. O conteúdo da palestra apresenta inicialmente a arqueologia como uma ciência social, que estuda o modo de vida das comunidades que viveram há muito tempo a partir da análise da cultura material, ou seja, dos objetos que elas deixaram. A seguir, são apresentados relatos da arqueologia do estado de São Paulo. Os grupos humanos denominados por caçadores, coletores, os primeiros que ocuparam todos os continentes, eram populações com grande mobilidade em um território específico. Nessas ocupações, era comum a presença de estruturas de combustão, fogueiras, associadas ao lascamento de pedra. Destacamos que nesses sítios encontramos peças lascadas bastante elaboradas, artefatos como raspadores, furadores, raspadores talhadores, percutores e pontas de projétil. Já os grupos humanos que desenvolviam alguma agricultura e que vieram depois dos caçadores-coletores são também conhecidos como ceramistas, porque tinham na cerâmica o principal artefato dentro da sua cultura material. Além da cerâmica, são encontrados nos sítios desses grupos objetos de pedra lascada e pedra polida. Posteriormente, no chamado período de colonização do Brasil, esses índios foram aldeados pelos padres, como no caso dos guaranis, aldeados em reduções pelos jesuítas. A palestra apresentou como em alguns pontos do estado de São Paulo, sobretudo próximos ao rio Paranapanema. Essa comunidade catequizada deixou vestígios do contato com os europeus, como telhas com inscrições e crucifixos, além de elementos da cultura ibérica em potes cerâmicos.
Na palestra para os trabalhadores do empreendimento, também utilizamos o PowerPoint, pois essa foi realizada em recinto apropriado. Banners e folders. Com eles, também foi realizada uma oficina de lascamento. Para os professores, além da palestra com distribuição de folders e exposição de banners, foram realizadas oficinas de lascamento, modelagem em argila, decoração indígena em vasilha cerâmica e pintura rupestre. Todas essas oficinas foram criadas no âmbito do LAG. Na oficina de pintura em réplica de vasilha cerâmica, os participantes receberam réplicas de uma vasilha cerâmica encontrada no sítio arqueológico Aguinha, município de Epê-SP. Trata-se de uma típica vasilha associada à tradição arqueológica tupi-guarani, frequente em sítios arqueológicos evidenciados na região do Vale do Rio Paranapanema. Também foram apresentados aos participantes várias decorações identificadas em vasilhas e fragmentos de cerâmica produzidos em período pré-colonial por índios guarani da região do Vale do Rio Paranapanema. As tintas tradicionais de coloração vermelha e preta são produzidas a partir de uma mistura de carvão, urucum e ovos de galinha. Para realizar a decoração, os participantes utilizaram pincéis, palitos de dente e gravetos. Durante a atividade foram exibidas algumas imagens para auxiliar na explicação e posteriormente os alunos receberam um folheto explicativo com o passo a passo a ser realizado. Na oficina de arte rupestre, os participantes foram orientados a desenvolver pinturas em pedaços de pedra, São Tomé e papel craft, fixados nas paredes, simulando os paredões de pedra utilizados para a arte rupestre no período pré-colonial brasileiro. Nesse contexto, foram apresentadas aos participantes várias ilustrações de arte rupestre observadas em sítios arqueológicos brasileiros. Para realizar a decoração, os participantes utilizam pincéis, palitos de dente, gravetos e a própria mão. As oficinas proporcionaram aos participantes colocar em prática o conteúdo trabalhado de forma teórica durante a palestra. Consideramos muito importante essa prática, que traz à tona um pouco do cotidiano dessas comunidades pré-históricas, por meio das tecnologias de produção dos artefatos. Apostila. Para que as atividades de formação com os professores tivessem continuidade, disponibilizamos apostilas impressas para serem doadas às bibliotecas das escolas dos municípios paulistas de Ariranha, Bebedouro e outros participantes. Participaram da atividade de educação patrimonial professores de História, Geografia e Arte. Dessa forma, os professores participantes e mesmo outros poderão replicar as metodologias didáticas desenvolvidas durante o curso de formação continuada realizado em Vista Alegre do Alto. A apostila é constituída de 3 blocos. No bloco 1 são apresentados os seguintes textos: introdução sobre os grupos indígenas que ocuparam o Planalto Ocidental Paulista, desde o período pré-histórico até os dias atuais, e os grupos de caçadores-coletores. No bloco 2 são apresentados os textos dos grupos agricultores Guarani, os grupos agricultores Caiapó e os grupos agricultores Caiagangue. Por fim, no bloco 3 é apresentada uma cartilha didática sobre arqueologia regional e cultura material produzida pelos grupos indígenas no período pré-colonial. Pedra lascada, pedra polida e cerâmica. Concluímos o curso de formação continuada e demonstrando que o principal objetivo das atividades de educação patrimonial é a conscientização acerca da riqueza cultural do Brasil enquanto nação, levando os participantes a pensarem o patrimônio como resultado da influência de diferentes povos, como os indígenas, os negros, os europeus e os asiáticos. Nesse contexto, apropriar-se desse patrimônio de forma crítica ajuda a derrubar estereótipos pejorativos, algumas vezes impregnados no imaginário nacional, por exemplo, sobre as presenças indígena e negra na nossa sociedade. 2. Estudos regionais sobre arqueologia. A arqueologia investiga a presença e o modo de vida do homem, a partir da análise de sua cultura material, ou seja, seus objetos, desde a pré-história até os dias atuais. Segundo Moraes, 1999, os estudos arqueológicos devem investigar as populações pré-históricas enquanto grupos sociais que se integravam e interagiam com o meio ambiente. A maior parte do registro arqueológico compõe-se de evidências inorgânicas processadas a partir das reservas minerais. Assim, reconhecemos a importância dos fatores naturais na ordem econômica e social dos grupos humanos.
principalmente no que toca àquelas populações mais antigas. Tais fatos, dentre outros, reiteram vitalidade crucial dos possíveis interfaces entre a arqueologia, a geografia, a geomorfologia e a geologia, isto é, o fator geo, na parte que lhe compete, relativamente ao levantamento dos cenários das ocupações humanas do passado. 1999, página 5. Neste contexto, cabe esclarecer que a arqueologia é a disciplina que tem por finalidade o estudo dos modos de vida de comunidades antigas que deixaram suas marcas em ambientes específicos, identificados como sítios arqueológicos. Moraes, 1999, página 4. Na região centro-norte do estado de São Paulo, foram realizados estudos arqueológicos que ajudam a entender como os sistemas regionais de ocupação humana se deram no tempo e no espaço. Para a região em estudo, foram identificados vestígios de grupos caçadores-coletores e grupos ceramistas. Grupos caçadores-coletores. Os primeiros humanos que ocuparam esse vasto território se dedicavam apenas à caça e à coleta para obter o seu alimento, embora tivessem uma grande mobilidade, nomadismo. A teoria arqueológica os circunscreve num território de perambulação regular. Nas suas ocupações aldeais, é comum a presença de estruturas de combustão associadas ao lascamento de pedra. Encontramos nesses sítios arqueológicos peças lascadas bastante elaboradas, tais como raspadores, furadores, talhadores, percutores e ponta de projétil. Os principais vestígios deixados por esses grupos são a estrutura de combustão e a pedra lascada utilizada para trabalho em madeira, aplainamento e alisamento de galhos para confecção de abrigos temporários, arcos e flechas, bordunas, canoas, etc. Preparo de alimentos animais e vegetais, corte de carnes e frutas, raspagem de pele e ossos de animais, abate de animais em madeiras e perfuração de objetos. Grupos ceramistas, tradição Tupi-Guarani. Os índios Tupi-Guarani, provavelmente originários da Amazônia Ocidental, migraram pelas calhas do rio Paraná e de seus afluentes após um longo período pelas bordas ocidentais do Planalto Central brasileiro. Esses grupos eram agricultores e, junto com a técnica de cultivos, também desenvolveram artesanato em cerâmica. A cerâmica é um elemento diagnóstico da tradição Tupi-Guarani, sobretudo por sua forma e decoração. Tradição Aratu-Sapucaí. No entanto, outros indígenas agricultores que produziam diversos objetos a partir da argila e da rocha também ocuparam essa região. As diferenças tecnotipológicas de seus artefatos levaram a que a arqueologia os identificasse como portadores de outra tradição ceramista, a Aratu-Sapucaí. A argila era utilizada para a produção de vasilhas de cerâmica que serviam para guardar água, preparar alimentos e, quando alguém morria, utilizadas como urna funerária.